Amém. Oi? Falaram que tem uma tela. É assim que vocês fazem aqui, né? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria poder, a convite do pastor Ion, do conselho da igreja, vir dividir esse tempo com vocês na busca da palavra de Deus. Estivemos aqui pela manhã, foi uma aula muito abençoada e gostaria de assistir a segunda parte da aula, mas depois eu pego online, que eu fiquei sabendo que vocês têm um esquema aí. E agora à noite, nesse tempo de adoração, onde certamente o Senhor já tem falado ao seu coração. Todos os dias da nossa vida são dias muito importantes, e em todos eles Deus fala e age na nossa vida. Mas o dia que nós separamos, e a hora que nós separamos para unir a igreja, para congregar a igreja e buscar num propósito ouvir Deus e trazer a Ele a nossa vida, nesse dia, nessa hora, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele tem um prazer muito grande e Ele abençoa a nossa vida de maneira especial. Então, é nessa convicção que nós estamos aqui. Não há nenhum mérito em nós não fizemos nada de extraordinário para estar aqui, mas Deus mesmo com a sua presença está aqui. Então, eu agradeço a vocês. Eu sou pastor desde 2002, sou evangélico há 25 anos, converti aos 18, então dá para saber que eu estou com 43, presbiteriano desde então. Nossa igreja presbiteriana é uma igreja muito boa, né? Então, antes de converter, eu fui muito crítico dos evangélicos, e as críticas que eu tenho à nossa igreja, elas são leves em relação até ao que nós já temos aprendido, porque é uma igreja que luta muito para que a palavra de Deus, o evangelho, esteja no centro da sua existência e dirigindo todas as coisas. E nós temos aprendido isso com a Igreja Presbiteriana do Brasil, a respeitar as outras denominações, mas a não deixar de criticar a nós mesmos, de termos noção de que precisamos melhorar. Então, por isso sou presbiteriano há 25 anos. Servimos como missionários na Missão Jocum, que eu sei que vocês conhecem, a maioria de vocês conhece, porque o pastor Ion, como ele disse, ele é apaixonado, não é, pela Jocum, tem um relacionamento muito bom com alguns jocumeiros, mas já faz um bom tempo que nós estamos fora dos arraiais jocumeiros, já integrados na igreja presbiteriana. E pastoreamos a nossa região de pastoreio, né? É aqui a região de Campinas até a região do Vale do Rio Pardo, que é onde nós estivemos na fronteira, ali em Poços de Caldas. Mas de Campinas, no máximo até Poços de Caldas, ficamos circulando por ali esse período, e estamos hoje em Santo Antônio do Jardim, que eu gosto de chamar de jardim. Eu acho mais bonito, mais sugestivo, e não faço comercial para concorrência, não é? E é a única piada que eu sei fazer. Pode deixar que eu não vou fazer outra, porque eu sou péssimo nisso. Eu sei que vocês têm um pastor que é expert em piada. Ele contou umas 10 piadas em menos de 5 minutos lá, e todo mundo riu. Então, oi? Ainda não, mas se Deus quiser, terei o privilégio. Então, eu quero compartilhar com vocês algo. Bom, já que eu não tenho a tela, eu tenho uma coisa que me deram aqui. Eu pus em algum lugar. Está aqui. Pastor de vocês sempre usa terno? Eu também não. Por isso que eu estou todo desconcertado. Não, mas se eu tirar agora vai ser pior. Então deixa eu com ele. Então vamos ver se eu consigo. Eu viro para onde isso, já que não tem? Liguei. On. Para lá? Para lá? Para cá? Para você? Aí.
Nós vamos refletir à luz da palavra de Deus hoje sobre uma coisa muito importante, que são milagres de Deus. Eu não sei se você tem visto muitos milagres, mas se você se olhou no espelho hoje, você já viu um milagre. Se você já sentou à sua mesa hoje para comer, você já recebeu um milagre. E se você conseguiu chegar até aqui, você já participou de um milagre. E eu gostaria de refletir com você sobre isso, porque nós servimos a um Deus que realiza grandes e pequenos milagres, todos os dias, a todos os momentos. Milagres são a intervenção direta de Deus na vida da gente. Então, Deus tem feito intervenções na nossa vida. Deus tem feito intervenções na nossa família, no nosso trabalho, até mesmo em nós, muitas vezes. E eu creio que esse tema é um tema muito importante para a nossa vida. E eu gostaria de começar fazendo uma introdução com duas coisas que eu gosto muito: azeite e pão. Dá para perceber, né? Quando a pessoa gosta de azeite e pão, a gente olha para ela e já sabe que ela gosta de azeite e pão. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, e depois nós vamos, no mesmo capítulo, ver os versículos 42 a 44. Segundo livro dos Reis, 4, de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, 4, de 1 a 7, diz assim essa narrativa bíblica: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora vamos no mesmo capítulo, versículos 42 a 44, quando diz assim, ainda essa narrativa, dentro desse contexto. Capítulo 4, 42 a 44. Diz o texto bíblico: veio um homem de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus, que é Eliseu, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Por gentileza, se você se sentir à vontade, feche seus olhos para falarmos com o Senhor mais uma vez. Deus querido, lemos a tua palavra e eu, como meus irmãos, estávamos nessa expectativa de que a palavra do Senhor viesse ao encontro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, de todo o nosso ser,
e trouxesse a nós, ó Deus, alento, conforto, desafio, convite ao crescimento, graça. E ela está aqui, e nós estamos diante dela. Então, querido Espírito Santo, nos ajuda no exercício da reflexão desta palavra, e iluminados os olhos do nosso entendimento, dá-nos condição de bebermos dessa água espiritual, de comermos desse pão espiritual. Em nome de Jesus que nós te pedimos, cale-se diante da palavra do Senhor, todo eu e toda vós, e fale o teu Espírito Santo, terno e amoroso e poderoso ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto dessas duas narrativas é o mesmo, e dá para perceber pelo livro. É um momento de dívida, é um momento de dificuldade, é um momento de perda, é um momento de pessoas que se aproveitam da dificuldade das outras. E nesse texto que nós lemos, a primeira narrativa, a do azeite, ele diz que havia uma família que o homem da casa, ele temia a Deus. Pela descrição bíblica, nós não podemos dizer que nem a mulher era temente a Deus e que nem os filhos eram tementes a Deus. Porque eles mostram para nós que ao procurar o homem de Deus, eles não dizem, olha, nós tememos a Deus, nós estamos buscando a Deus, não. Meu marido morreu, ele era temente a Deus e agora vai acontecer o seguinte, eu vou vender meus filhos como escravos, vou entregar eles, porque eu não tenho mais o que fazer e não tenho marido. Quando Deus está presente numa família, ainda que seja através de uma pessoa, e ainda que essa pessoa não esteja mais no meio dela, que essa pessoa serviu a Deus nessa família, a palavra de Deus nos mostra que Deus continua agindo nessa família. Porque é Deus que age, não somos nós. Eu sei que nós gostaríamos de ver Deus nos usando para fazer muitas coisas, mas aquilo que Deus quer fazer através de nós, Ele vai fazer. Mas aquilo que nós quisermos que Deus faça e Ele não tiver no propósito, Ele não vai fazer através de nós. Mas o que Ele tem de propósito, Ele vai fazer. Então a gente não precisa ficar preocupado se a gente está devendo, se a gente não tem mais recurso, ou se caiu o esteio da nossa casa, caiu o pai, a mãe, agora vai tudo para o brejo. Não vai, não. Porque se Deus foi buscado, se Deus é buscado, Ele está segurando essa família com a sua mão maravilhosa. É o que esse texto nos mostra. Não precisamos nem garimpar muito no texto, ele já nos diz isso. Quando a situação está difícil, existe um grande público que gosta de dizer que ela está mais difícil do que ela está. Existem algumas pessoas que gostam de disfarçar e fazer de conta que não está difícil. Mas o homem de Deus, quando ele está no meio da dificuldade, como diz Eliseu e ele mostra, ele tem uma característica muito importante, o problema existe, ele existe sim, ele tem que ser tratado. Então Eliseu disse para essa mulher, o que eu faço? O que você quer que eu faça? Ela podia dizer para ele, eu quero que você pague as minhas dívidas, não é? Meu marido morreu, tudo bem, mas pelo menos pague as minhas dívidas. Então Eliseu vai dizer para ela, olha, tem algo que Deus quer fazer no meio da sua casa. E ela disse, eu não tenho nada. E às vezes você diz, eu não tenho nada, mas você tem. Eliseu disse para ela, olha ao seu redor, você tem vizinhos, porque ninguém vive sozinho nesse mundo. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de vizinhos, nós precisamos de pessoas. Não tem problema elas saberem que a nossa botija está vazia, não. Não tem problema, porque ela não vai ficar vazia para sempre. Eliseu diz, abre a porta da sua casa, vai para fora e mostra para todo mundo que você precisa de ajuda e pede botija vazia. Agora, depois que você pedir as botijas vazias, entra de novo dentro de casa, fecha a porta, porque o que Deus tem para fazer é dentro da sua casa, de portas fechadas. E o milagre acontece. Muito bem. No segundo texto que nós lemos, ele diz que há fome ali. Fome.
E a fome, ela é algo terrível. Nós, aqui no Brasil, aqui no Sudeste, não sabemos o que é isso. Mas tem regiões do Brasil que as pessoas ainda sabem o que é fome. E havia fome naquele lugar. E o homem de Deus diz, vamos dividir, vamos compartilhar o pouco que temos. E o sujeito diz, não dá. Não dá, 20 pães para 100 homens não dá. E ele disse, dá. Então, se você tem alguma coisa que você sabe que não vai dar para você, não vai dar para a sua casa, mas você pode, e existe alguém precisando que você compartilhe, a palavra de Deus está dizendo, olha, não retenha. Não retenha, porque o que parece que não dá, nas mãos de Deus, sobra. É o que diz esse texto. Mas vamos adiante. Tem gente que acredita que milagres não acontecem. Eles pensam que, e esse é um entendimento comum, eles pensam que o que não tem explicação ainda terá, conforme ocorrer um aperfeiçoamento do que ainda não é perfeito. Então, essa história de milagre é só uma incapacidade nossa de entender alguma coisa grande que está acontecendo. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que não há milagres, há coincidência. Era a coisa certa, a pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada mais que isso. Essas são definições filosófico-religiosas muito comuns. E há vários grupos religiosos que harmonizam com esse pensamento. Mas não é só isso. Por que acreditar em milagres, afinal? Porque, de repente, a gente é confrontado que acreditar em milagre é não ter inteligência, que acreditar em milagre é não ter senso crítico, é ir pelo que as pessoas dizem, é ir no tumulto. Milagre, acima de tudo, é um tema bíblico. Portanto, se alguém quer falar de milagre, crer em milagre ou não crer em milagre, precisa entender que a Bíblia detém todo o crédito referente ao tema e todo o respeito deve ser dado à Bíblia quando se trata do assunto milagre. Se alguém quer falar de milagre fora da Bíblia, já não dá mais para conversar direito. Quer falar de milagre? Pega o texto bíblico. Como disse o professor na sala hoje, a Bíblia é um livro editado, ordenado que fosse escrito, sustentado e mantido por Deus, em toda uma história. E já se tentou destruir essa Bíblia de várias formas, e tem se tentado fazer isso ainda. E é impossível, porque o Senhor não vai deixar, porque é a sua palavra. É a sua palavra que ela foi estabelecida e ela cumpre todos os seus propósitos. Podem dizer que seja o que quer que digam, a palavra de Deus é soberanamente, poderosamente a sua palavra, não é a palavra de um homem, nem de uma denominação, nem de um grupo, absolutamente é a palavra de Deus. Portanto, se alguém quer falar de milagre com você, se alguém quer te ensinar sobre o milagre, que tome a Bíblia como parâmetro único. O que a Bíblia ensina acerca de milagres? A primeira coisa que a Bíblia ensina é que milagres não são para benefício de terceiros. O milagre é para beneficiar quem precisa do milagre. Então, as pessoas estão com fome, partilhe o pão, que o pão é para essas pessoas. A viúva do homem que serviu e temente a Deus, foi temente a Deus e os seus filhos estão precisando de um milagre, é ali dentro da sua casa que vai acontecer. Não é um marketing, não é uma propaganda, não é um programa para envolver as pessoas e cativá-las. Milagre não existe para beneficiar nenhuma entidade e nenhum grupo religioso. Se existe um grupo religioso que está tentando se beneficiar do tema milagre ou de algum milagre que aconteceu, esse grupo está indo contra a base do milagre, que é a Bíblia. E ele está entrando em contradição. E se existe algum homem que seja chamado de homem de Deus ou mulher de Deus, que está tomando para si qualquer referência do milagre como portador ou portadora, também está indo contra a Bíblia. Porque o milagre não tem esse objetivo de beneficiar um terceiro, uma entidade ou um grupo religioso. Milagre não tem qualquer relação com lucratividade.
Milagre não pode render dinheiro, não pode render fama. Milagre é para socorrer, milagre é para atender, milagre é para aliviar, milagre é para libertar. O homem de Deus não mandou aquela mulher ir para a praça encher os azeites, não mandou ela postar e contar para ninguém. Ele disse: entra na sua casa, fecha a porta, porque você vai ver a mão de Deus agindo. Milagres podem ocorrer na coletividade. Êxodo capítulo 14, versículos 12 a 16, é um dos milagres coletivos, onde havia um povo, um grande número de famílias, precisando de uma intervenção de Deus, das muitas que haviam e que ainda iam ocorrer, e ocorreu mais uma intervenção de Deus maravilhosa. Cientificamente, estudando no seminário, a gente viu as correntes que interpretam aquela abertura do mar como algo que acontece periodicamente, normalmente, e que aconteceu no momento em que as pessoas estavam precisando que acontecesse, e ela aconteceu. Tudo bem, quem quiser acreditar que é uma coincidência, ótimo. Eu creio que foi a intervenção de Deus na hora que as pessoas precisavam, porque é assim que a Bíblia diz que é. Porque se fosse uma coincidência, a Bíblia não hesitaria em dizer, coincidentemente, quando aconteceu, lá estava o povo. Mas não foi assim. Foi o seguinte: o povo disse: vamos voltar para o Egito e servir os egípcios, como a gente tinha dito para não morrer no deserto. Então, o Senhor disse para Moisés: diga ao povo que marche. Não falou para olhar a maré, se estava alta, se estava baixa, se estava nada. Era a palavra dele dizendo: entra na água, porque vocês vão atravessar. Milagre acontece pela palavra de Deus e para o propósito de Deus, mas também ele pode acontecer na individualidade, no secreto. Jesus passava, conforme diz a narrativa de Lucas 8:44 a 48, meio que apertado e correndo, indo para casa curar a filha de um homem chamado Jairo, que tinha ido à sua busca, que a sua filha estava à beira da morte, e passando naquele lugar, ele sentiu que alguém tocou as suas vestes, tentou tocá-lo, e ele parou a caminhada e disse: alguém me tocou. E um dos seus discípulos disse: mas é meio óbvio, né, Senhor? Na multidão te empurra e você pergunta quem me tocou. Pode ter sido eu. Ele disse: não, dessa vez não foi você, porque saiu o poder, foi alguém que crê. Você me toca todo dia, mas foi alguém que crê que me tocou. E a palavra de Deus diz que a história da vida daquela mulher, talvez essa figura não seja muito fiel, porque essa mulher está bonita demais. Para alguém que perdeu tudo, que tinha uma enfermidade horrível e que vivia praticamente como uma indigente. Está muito bonita aquela ali. Mas a Bíblia diz que essa mulher, que não tinha mais uma gota de esperança, ela encontrou a vida em Jesus. Jesus olhou para os olhos daquela mulher, fez aquela mulher se levantar e disse para ela viver em paz. Tirou do seu coração toda a perturbação, toda a dor, tirou do seu corpo toda a enfermidade com a sua palavra. E continuou caminhando. O propósito é exclusivamente de quem faz o milagre, e o propósito é de Deus. A igreja cristã serve um Deus que fez, que faz e fará milagres conforme o seu propósito. A igreja serve a palavra de Deus. Jesus disse para nós pregarmos o Evangelho. O Evangelho é o que nós pregamos. A palavra de Deus é o que nós pregamos. E como diz o apóstolo Paulo, o que estiver fora disso, a quem ou além, seja maldição. Porque é isso que nós pregamos. Deus realiza milagres? Sim, faz. Para o seu louvor e para a sua glória. E para socorrer o necessitado, aquele que precisa do milagre. Por que milagre não é fonte de lucro? Nós não vamos ler aquilo tudo ali, mas essa é uma referência bíblica para aquilo que nós citamos agora há pouco. Em Atos capítulo 14, versículos 8 a 5, diz essa narrativa basicamente o seguinte: em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar
Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar junto com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Nós não queremos a glória de Deus, disseram os servos de Deus. Não fui eu que fiz o milagre, não foi Barnabé, disse Paulo, foi Deus que fez o milagre. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você tem ouvido algum homem, alguma mulher, alguma denominação, algum segmento, dizendo e trazendo para si qualquer glória dos milagres que acontecem da parte de Deus para salvar, socorrer, aliviar o sofrimento das pessoas, critique isso na sua mente, no seu coração, com a convicção de que essas pessoas não estão cumprindo e obedecendo a Bíblia. E Deus sabe disso. Deixe o Senhor cuidar disso. Jesus disse que vai cuidar. Os discípulos de Jesus ficaram incomodados quando os discípulos de João faziam diferente. Jesus disse: deixa que eles façam. A parábola do joio e do trigo diz que depois de semear o joio à noite, quando os outros estavam dormindo, depois nasceu o joio, e então os lavradores perguntaram: vamos arrancar o joio? Ele disse: não arranque o joio, deixa o joio crescer, porque eu sei o que é joio, eu sei o que é trigo. Quando chegar a hora eu vou dizer: colha o trigo e separe o joio, e o joio a gente queima, a gente transforma em nada, a gente acaba com ele. Muitas pessoas não gostam dessa face de Deus, de um Deus justo, mas Ele é justo. Mas nós não estamos no tempo ainda da execução da justiça de Deus. Então, a justiça, o juízo de Deus, já está prescrito na palavra de Deus, e ele ocorrerá. E mesmo os que disseram, como disse Jesus, que os que vão dizer: mas foi em teu nome, Senhor, e eram multidões, e olha, foram endemoniados que foram libertos, foram pessoas que foram curadas, o pessoal entrou de muleta, saiu andando, entrou cego, entrou com tumor, saiu livre. Jesus vai dizer: mas eu não te conheço, rapaz, mas eu não te conheço, minha senhora, eu não sei quem é o seu grupo, eu nunca vi vocês, vocês não fazem parte da minha igreja, vocês não são minha noiva, vocês não são trigo, então vocês vão para o fogo eterno preparado para o demônio, para o diabo e para os seus anjos. E acabou a conversa. A igreja de Cristo serve a Deus, e quando Deus quer, Ele faz milagre, a igreja crê e ela dá toda a glória e todo o louvor a Deus. Mas o milagre também ocorre quando não há fé. A palavra de Deus diz em Mateus 8, 5 a 13, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe, quando há fé, um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo: a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Muitas vezes nós estamos condicionando a fé
ao formato da igreja. E Deus tem homens de fé fora da igreja. E onde nós não vemos fé, o Senhor vê fé. E a fé desse centurião estava fora de toda a configuração, de todo o paradigma do momento de fé, fosse judaica ou fosse dos que seguiam o caminho de Cristo. Mas foi a única expressão de fé que retirou de Jesus a admiração. Nós não podemos julgar as pessoas. Quando acontece um milagre fora da igreja de Cristo, e nós sabemos que acontece, nós temos que glorificar a Deus e dizer: Deus, obrigado, porque foi o Senhor que fez. O contexto da pessoa não é favorável, o ensinamento que ela tem recebido muitas vezes não é favorável, mas havia fé naquele coração que clamava pela intervenção de Deus na sua vida. Mas milagre ocorre também quando não há fé. E a fé, às vezes, a falta de fé acontece no meio dos discípulos. Mateus 8, 23 a 27 diz essa pequena narrativa: então, entrando no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Você sabe o que é ser varrido? É jogado de um lado para o outro. A palavra de Deus diz: entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. É Jesus. É o Senhor de todas as coisas, é o eterno. É aquele que tem o nome que está acima de todo nome, é aquele que tem o nome que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará, seja para assumir a glorificação, ou seja para ir para o abismo que ele mesmo vai lançar lá, mas vai reconhecer que Jesus é o Senhor, e vai ter que dizer: tu és o Senhor. Mas os maiores milagres, eles acontecem dentro da gente. Porque os maiores milagres aconteceram em Jesus. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, de 1 a 5, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus se encarnou. A palavra de Deus nos ensina que o Filho de Deus deixou a glória e assumiu forma humana. O Deus se colocou entre os homens, conforme diz Isaías 53, para assumir todas as nossas dores. Não há uma experiência humana que Deus não conheça em Jesus por ter sofrido essa dor. Não é porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, não. É porque em Jesus, conforme diz Jesus, eu e o Pai somos um, o Senhor sofreu tudo o que você puder sentir. Tudo o que você puder sentir, Ele sentiu. Porque a encarnação de Jesus, um dos maiores milagres, a humanização de Jesus. É difícil convencer as pessoas de que Jesus foi Deus e Jesus foi humano, que Jesus é Deus e que Jesus agora é humano glorificado, Deus à direita do Pai. É difícil convencer os crentes disso. É mais fácil acreditar que Jesus é o Todo-Poderoso, sempre foi, e Ele deu uma palhinha para nós aqui na terra, que é para a gente seguir os passos dEle. A palavra de Deus diz que não é bem assim. Ele se fez homem entre os homens. Foi tentado em cada minúcia das tentações. Foi tentado pelo próprio diabo, cara a cara, mas foi tentado pelos seus discípulos, foi tentado pelos seus líderes judeus, foi tentado pela sua própria igreja, e ele resistiu a todas as tentações. Ele venceu todas as tentações, porque ele tinha um propósito, que ele mesmo disse que era fazer a vontade do Pai. Por isso que ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Por isso ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus.
Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, diz Filipenses 2, 5-7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E, infelizmente, algumas pessoas só o reconhecem como figura humana nos dias de hoje. Mas nós precisamos pregar e dizer: Ele é Deus. Dos maiores milagres do sacrifício de Jesus, Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A única pessoa que quis ir para a cruz na história de toda a humanidade, que não foi contra a sua vontade, ele se entregou, foi Jesus. Não há mais ninguém que tenha dito assim: me preguem na cruz, porque eu quero. A única pessoa que assumiu isso foi Jesus. E ele fez isso por amor dos seus, por amor a você, por amor a mim, por amor àqueles que vão nascer ainda e ainda vão conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E como disse o garoto aqui, o meu Deus. A glorificação de Jesus é um milagre maravilhoso, que já aconteceu, de certa forma, com a igreja, e nós também ainda vamos participar disso, porque ele virá glorificar também a sua igreja. Filipenses 2, 9-11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O milagre é a autoria de Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. O milagre que esperamos é a glorificação da igreja. Nós não estamos aqui brincando de ser espirituais, até porque não dá para brincar disso. Uma hora se for brincar, a gente cansa e volta a fazer o que é carnal de novo. A gente está aqui porque o Espírito de Deus tem quebrantado a nossa vida. Talvez seu início aqui nessa igreja seja porque a primeira coisa que você encontrou foi consolo, conforto e paz. Isso é ótimo, porque é assim mesmo que a gente é recebido pelo Espírito de Deus, pela Igreja de Cristo, pela Palavra de Deus. Mas logo vem o desafio, logo vem a responsabilidade, logo vem o propósito de Deus para você servir a Deus e se sentir útil nas mãos de Deus. A Palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 15, 50-58. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Se é possível ficar mais claro do que está ali, é o seguinte: se você morrer e for sepultado, cremado, o que for, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, o jeito que você estiver, seja num vidrinho, num potinho, ou seja da forma que tiver, se já tiver virado vapor, Jesus vai te dar um corpo de glória, conforme a glória de Deus, que é algo que nós não conhecemos, mas está claro na palavra de Deus que ela existe e é superior a qualquer coisa que pudermos imaginar ou que possa ser descrito. A palavra de Deus diz que se você não morreu, vai ser uma coisa fantástica também. Eu acho que vai ser menos fantástico porque já morreu. Porque imagina se eu morri cremado e as minhas cinzas vão virar um outro corpo. Você que já é corpo vai ser glorificado. Então eu acho que vai ser mais interessante olhar as minhas cinzas surgir no corpo de glória do que você virar um corpo de glória. Mas seja o que for, a palavra de Deus diz que vai acontecer. Porque Jesus não apenas sofreu, não apenas morreu, ele foi no profundo do abismo espiritual, ele venceu todas as coisas, ele levou cativo o cativeiro, ele assentou à direita de Deus, ele foi coroado, glorificado, e ele está aguardando só a palavra do Pai. Que eles questionaram ele, falaram: Jesus, quando vai ser? Ele falou: olha, o Pai sabe. O Pai sabe. E na hora que for a hora, o Pai vai falar: filho, e eu vou. Irmãos, e como eu espero essa hora? Pode parecer egoísmo da gente, né? Deve ser, porque nós somos humanos.
Mas como eu espero essa hora? Como eu espero essa hora? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para a alegria de todos, eu vou parar de apertar o botãozinho. Mas eu creio que Deus tem milagres para fazer hoje aqui na nossa vida. Você sabe que eu acho que Deus precisa fazer uns milagres na minha vida. Porque tem hora que a gente olha para a gente, olha para o que já foi, olha ao nosso redor e começa a ouvir tanta coisa. Começa a ouvir primeiro de quem está governando esse país, ou esse mundo. E a gente diz, para onde esse povo está indo, meu Deus? O que essas autoridades estão pensando da vida? Aí a gente ouve a nossa cidade, o nosso estado, a nossa vizinhança, a gente vê a nossa rua, e a gente ouve sobre as outras igrejas, e a gente fica, meu Deus. E eu conheço muita gente que não quer mais igreja. Eu não sei se você está aqui na igreja por um fio, mas pode ser que esteja. Eu não sei se você está aqui na igreja dizendo assim, eu quero ver até onde vai esse negócio. Pode ser que esteja. Eu não sei se você está aqui na igreja dizendo assim, olha, eu estou só esperando acontecer alguma coisa mais séria para eu poder ir para outro lugar. Eu não sei. Não sei se você está cansado de ver a situação financeira não mudar, a saúde não melhora. Eu não sei o que é, mas eu sei que tem alguma coisa que tenta dizer para a gente, para a caminhada. Não tem espaço para você aqui. Mas tem. No reino de Deus tem espaço. E eu quero dizer para você, se você quer dizer para Jesus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Talvez você ache que é uma coisa e Deus, para sua surpresa, vai te mostrar que é bem outra. Ou talvez seja tudo junto. Eu quero desafiar você a algumas coisas. Primeiro, guarde isso no seu coração. Milagres, a relação disso com a nossa vida é que milagres obedecem ao propósito de Deus. Primeira e exclusivamente. E Deus quer abençoar. Nós estamos vivendo tempo de bênção, de salvação, de libertação, de cura, de paz, de divisão, mas divisão de valores errados para valores certos, de confronto. Jesus disse que traria mesmo sobre a mesma família uma espada e não paz. Outro dia eu fui questionado sobre isso por uma pessoa, pastor, mas está ficando mais difícil lá em casa servir a Deus do que era antes, quando eu não servia. Então, Jesus disse que é assim mesmo, porque os seus valores e os seus princípios estão melhorando e os da sua família continuam os mesmos, mas você não pode abandonar a sua família. É preciso ser luz para eles. Milagres ocorrem coletivo e particularmente. Não se preocupe com as multidões que estão por aí. Apenas tenha o norte, tenha a palavra de Deus na sua vida como a direção. Fique firme nela. Milagres ocorrem quando há fé e quando não há fé. Porque eles ocorrem por Deus, para Deus. E milagres são realizados por Deus para o nosso auxílio e para a sua glória. Eu quero convidar você para, mesmo assentado, se colocar em oração. E se você precisa de um milagre na sua vida, ou de repente não é na sua vida só, é na sua vida e na vida de mais alguém, acredite nos milagres. Eles acontecem pela mão de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus agora. E se, como eu, você quer pedir um milagre ao Senhor, eleve o seu coração a Deus.
se você quer só sussurrar, se você quer só pensar, se você quer só sentir no coração, a particularidade é sua. Mas não saia daqui sem dizer para Jesus: eu creio no teu milagre e eu preciso do teu milagre. Quando o homem de Deus chegou naquela casa, ele perguntou: o que você quer? Quando trouxeram os pães para ele, ele disse: divida, compartilhe. Quando a mulher tocou Jesus, sutilmente, ele quis ver quem era. Toque a sua vida, toque a sua fé diante do altar de Deus agora. E diga: Senhor, eu preciso, eu creio. Ou então eu quero crer nos teus milagres. Abençoa, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, indo para a conclusão desse encontro. E te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu refrigério, pelo frescor da tua palavra sobre a nossa vida. E nós realmente precisamos de um agir poderoso do Senhor na nossa vida. Lá no nosso trabalho, Senhor, amanhã, nós vamos nos assentar naquela mesa, vamos estar diante daquela situação e nós precisamos da tua mão milagrosa conosco. Daqui a pouco vamos voltar para a nossa casa e o Senhor sabe o quanto nós estamos precisando de milagre na nossa casa, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe como está o nosso corpo físico, como está o nosso coração e a nossa alma. Toca-nos com o teu poder maravilhoso, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser abençoados porque o Senhor é quem nos abençoa. Não nos deixe sair deste lugar sem ser abençoados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família, nossos entes queridos, nosso país. Abençoa a tua igreja espalhada por este mundo, ó Deus. Realiza mesmo os teus propósitos, ó Pai, porque nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. E perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos quando não conseguimos crer, mas toma-nos nas tuas mãos e opera em nós o milagre quando for necessário, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Como eu ainda sou de primeira vez aqui, eu não vou fazer mais nenhum alvoroço aqui, não.